Bom dia, entrando no ar mais um programa Mãos na Massa. E hoje nós estamos aqui com dois amigos mais do que especiais. Nós estamos com meu amigo Kleber Marcos Moreira. Ele que é presidente, deixa eu ver se meu inglês tá bom, né? Do Motoclube Road Warriors, seria isso? Road Warriors. Isso. E acompanhando nosso querido amigo Moreira está também o William, né? O William ficou meio que de segurança. Exatamente. Se você chegar um pouquinho pra cá, vai dar um enquadramento pra pegar o senhor melhor. Aí. Ficou bom? Então nós estamos aqui com Kleber Moreira, primeiro sargento da reserva, por isso a cara de poucos amigos, né? Presidente do Motoclube Road Warriors. Bora lá então, Moreira. De onde surgiu sua paixão por motos? Bem, bom dia. A paixão por motos, ela surgiu da... Você vê, você participar em eventos, você vê o pessoal andando na rodovia, andando em comboio, você acha bonito, aí você acha bacana, e você quer participar, você quer ter uma identidade igual a eles. Aí você cria assim, esse sentimento por moto. Aí você começa a se ver no meio desse ciclo do motociclismo e começa a querer fazer viagens, querer conhecer lugares novos, querer visitar, querer passear, querer descontrair, arrumar uma válvula de escape do dia a dia. Acaba que é a terapia de vocês. Acaba que é a terapia, justamente. E assim, embora o imaginário, né, popular, ele ligue motociclistas à anarquia, então o pessoal acha que é uma galera que não tem regras, que não tem disciplina, que vai viver aí baseada em drogas, em rock and roll. E aí nós temos algo contraditório, antagônico, que é um sargento da polícia militar, sendo presidente de um motoclube. É possível conciliar essa paixão, esse hobby por motos com essa disciplina militar? Como que é o Motoclube Road Warriors, lá de Patos de Minas? O negócio é bagunça ou é sério, tem disciplina? O senhor põe ordem naquele negócio lá? Não, como em toda instituição séria, tem que ter organização, tem que ter disciplina, tem que ter o respeito. E às vezes uma pessoa leiga vê, às vezes um evento de motociclismo com 30 mil pessoas, com 10 mil motos, 20 mil motos, acha que aquilo é uma bagunça. Mas na verdade, evento de motociclismo não tem briga, não tem furto, não tem confusão. Então é uns eventos mais organizados, a respeito. Então a pessoa de fora, às vezes, por não participar, tem essa imagem de ser uma coisa bagunçada, porque cada motociclista tem seu estilo. Você não tem uma cobrança de você tem que vestir tal roupa, você tem que cortar o cabelo de tal maneira. Não, cada motociclista tem seu estilo próprio e todo estilo é respeitado. Então eu poderia dizer que um encontro de motociclistas é um ambiente familiar. Completamente familiar. Cada um no seu estilo, mas cada um respeitando o próximo. Então se torna família. Você vê crianças no meio de um evento de motociclismo, sem se preocupar com drogas, com bebidas. Bebidas, todo lugar tem bebida. Porém, tendo respeito, não tem confusão. Conta pra mim uma coisa aqui. Qual a diferença entre motociclista e motoqueiro?
Se eu chegar no meio da galera lá e chamá-los de motoqueiros, eles não vão ficar satisfeitos comigo, não. Por quê? Não, na verdade... É uma ofensa, né? Na verdade, o motociclista ele não gosta de ser chamado de motoqueiro. Porque o motociclista é uma pessoa ordeira, uma pessoa que respeita as regras de circulação, uma pessoa que usa sua moto como um meio de transporte, como um veículo para ele viajar. E o motoqueiro seria aquele que não respeita as regras de circulação, aquele que usa a moto para malabarismo em local inadequado, que corta giro em local inadequado, seria aquele que usa a moto como forma de um exibicionismo, causar conflito, de exibicionismo, de imprudente, não, exibicionismo imprudente. De imprudência, usa a moto para perturbar o próximo. Então esse seria o motoqueiro. E o motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro porque ele não é bagunceiro, ele não tem essa índole. Então, ninguém quer ser chamado de uma coisa que não é. Acaba que o pessoal chama por ignorância. Então, estamos aqui no momento onde estamos sendo educados da maneira correta de chamá-los motociclistas. A gente tem que entender que tem pessoas leigas que não entendem essa parte de motociclista e motoqueiro. Então, às vezes o cara... Ô, motoqueiro! Bom, tranquilo. Mas na questão de você parar para prestar atenção, o motoqueiro é aquele que faz bagunça. O motociclista é o que segue ordeiro. Então você não quer ser chamado de uma coisa que você não é bagunceiro, então para que vai te chamar de bagunceiro? Essa é a questão. Então serve até para educar o ouvinte, aqueles que estão nos assistindo, que ao contrário do que muitos pensam, tem ética, moral, regras, disciplina, né? Um conjunto de valores aí. Sim, tem tudo isso. Moreira, e o que a moto representa para você além de um meio de transporte? É só um meio de transporte ou tem um significado bem maior que gasta uma explicação mais complexa? Não só para mim, mas para todos os membros do motoclube, a motocicleta ela significa a liberdade. Ela significa que você vai fazer uma viagem, você vai sentir... Você não vai ver a paisagem, você vai se tornar parte da paisagem. Você vai ver o vento, você vai sentir o vento, você vai sentir o cheiro da paisagem, você vai ver coisas que no veículo de 4 rodas você não vê. Então ali tem um simbolismo de liberdade. Então representa para vocês a liberdade. E você falou algo muito interessante aí, além da liberdade, que é o fazer parte do contexto da paisagem, né? De carro você sai, pega 5, 7 horas de rodovia às vezes e parece que você vai dirigindo e vendo mais do mesmo. Então existe essa circunstância aí de você prestar atenção em detalhes que de carro você não prestaria e se integrar com a paisagem. Isso, correto. De carro seria a questão do conforto. Você vai dentro do carro, os vidros fechados, o ar ligado, você vai no conforto. E na moto não, na moto você não tem um ar-condicionado, na moto você não tem um vidro fechado. É mais rústico. Na moto é chuva, na moto é poeira, é sol quente. Então você faz parte da natureza em si. Você interage, né? Você interage com a natureza. Você interage com tudo. Então vamos que vamos. Você que quiser interagir conosco e participar aqui ao vivo do nosso programa, o telefone é 3851-3020. É o nosso WhatsApp, 3851-3020. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Moreira, presidente do Motoclube, ele vai responder com o maior prazer. Eu só peço que você não ligue, porque estamos sozinhos no estúdio, e nem mande áudio, porque nós não conseguiremos ouvir. Então vai aparecer um retorno de tela aqui para nós. Então bora de mensagem, escreve aí 3851-3020. E eu gostaria que você fizesse menção, senão é até indelicadeza da minha parte, né, da turma que veio com vocês, que a porta da Liberal ali tá
O negócio tá bonito, o estacionamento ali. Quem veio com você? Tem o nosso irmão William, quem mais? Veio o William, ele é o secretário do motoclube. Veio o meu filho, Matheus, que ele não, por enquanto ele ainda não, ele participava do motoclube, agora ele está afastado um tempo. A pedido dele, ele está afastado um tempo. Mas e aproveitamos a viagem para poder ter uma interação entre pai e filho também. Bacana, hein? Irmãos de Guidon. Minha esposa, que veio comigo, e a esposa do William. Como que é o nome das duas? A Raíssa e a Jéssica. As mochilas não ficam para trás, né? Fica não. Fiquei sabendo que vocês tomaram um cafezinho. Tomamos, no Carmo tem o pastel do Valdir, né? Famoso pastelão do Valdir. Esse é famoso. Deus levou o Valdir recentemente, mas graças a Deus que ele deixou a receita com a turma, é conhecidíssimo. Tem gente que sai de longe para comer o famoso pastel do Valdir. Então olha que interessante, ó, o pessoal do motoclube, volta e meia, quando vão viajar para algum lugar, acabam entrando em Carmo City para comer o pastel do Valdir, é isso? Isso. Pastel famoso, esse pastel do Valdir, hein? Moreira, qual a finalidade de um motoclube? O motoclube em si, ele serve para uma interação entre os irmãos, entre os membros. Todo ser humano ele precisa de uma identidade. Você precisa de uma religião, você precisa participar de alguma coisa. Então o motoclube ele serve para você ter a sua identidade, ter um reconhecimento entre outros motoclubes. Então você vai no evento, você usando um colete, você tá levando o nome de um motoclube. Então é uma filosofia de vida, é um pertencimento, é uma interação de irmandade, fraternidade entre vocês e de outros motoclubes também. Correto. Todo lugar que você vai, o pessoal, pelo seu brasão, pelo seu nome, eles acabam te reconhecendo de onde você é. Então ali, se você precisar de alguma coisa, ele sabe de onde você é. Incluindo, é muito importante ressaltar que, como você mesmo disse no início da entrevista, existe um preconceito sobre o estilo, às vezes, do próprio motoqueiro. E quando um motoqueiro, principalmente coletado, para-se na estrada, que seja encostar no acostamento, todos os outros que o reconhecem, todos os outros motoclubes que têm essa mesma afinidade, estão dispostos a ajudar aquela pessoa que está parada ali, que seja para perguntar se você precisa de uma água ou que seja para perguntar qualquer coisa. Ou seja, existe uma união não só do nosso motoclube, mas uma interação que é partida pelos próprios eventos entre todos os motoclubes, que tem inúmeros, né, dentro do Brasil. Então ninguém vai ficar para trás. Ninguém fica para trás. Show de bola. Como que surgiu o Road Warriors, Guerreiros da Estrada, né, traduzido? Qual que é a data de fundação, os fundadores? Ele foi fundado em 2020, mas a criação dele foi anterior. A criação dele foi em 2018. Em 2018, surgiu-se a ideia de criar um motoclube, porque você via algumas regras em outros motoclubes que não adequava à vida atual da gente. Então você não conseguia seguir aquelas regras. Então se houve a ideia de criar um motoclube. Eu conversei com um amigo, ele achou bacana a ideia, a gente criou-se o nome, criou-se o brasão do motoclube. Seria essa bandeira? Seria o nome e o brasão. O brasão é a caveira. É o desenho da caveira. Ah lá, o William tá levantando ali. Muito legal. Aí houve-se essa criação, porém, esse amigo desistiu e entrou para outro motoclube.
Eu permaneci. Fiquei 2 anos rodando sozinho. Do 18 ao 20. De 18 ao 20, levando no motoclube. E em 2020 ele me procurou, a gente conversou e resolvemos colocar em prática de verdade o motoclube. Então começou a partir de 2018, houve-se a ideia, de 2018 a 20 houve-se esse reconhecimento e 2020 teve o início. 20 ali, vocês começaram quase que em meados do Covid, né? Isso, quase que em meados do Covid. Andaram muito, fizeram viagens nesse período, não puderam fazer? Esse como que foi? período, muitas cidades, elas se fecharam, né? Muitas cidades proibiram a entrada de visitantes. Então, houve-se viagem, houve-se passeio, porém sem contatos com outras pessoas em cidades diferentes, porque houve-se um bloqueio. Até nas rodovias houve um bloqueio. Foi uma época muito triste, né? Foi muito triste. E assim, o que diferencia vocês de outros motoclubes? O que você poderia dizer? Isso aqui é um fit cultural nosso. Existem vários motoclubes, é claro que eles têm várias coisas em comum, mas isso aqui o Road Warriors mais cedo ou mais tarde vai assimilar e se for um dos nossos terá essas características aqui. Cada motoclube tem seu estatuto próprio. Cada motoclube tem suas regras, tem sua... Até o William levantou ali, é o estatuto de vocês, né? É o estatuto do motoclube. Cada motoclube tem o seu estatuto próprio. Então, esse estatuto, ele rege a vida do motoclube, a organização, tudo. Então, Tô mostrando ele aqui, você pode. Então, você tem, cada motoclube tem uma organização própria. Alguns motoclubes exigem que para você ter um fechamento de colete, você tem que rodar, você tem que participar de todos os eventos, você tem que fazer uma contribuição financeira maior. E o nosso não tem isso. O nosso, ele é para lazer. Ele seria para um local de descanso, para você ter uma interação com a família, para você ter uma interação com o seu amigo, com o seu colega, com o seu companheiro, para você fazer um churrasco, para você ir ali no Areado comer um pão de queijo com pelota. Vir aqui no Carmo comer o pastelão do Valdir. Vir no Carmo comer o pastelão do Valdir, para você curtir a estrada. Seria isso. Então tem esse diferencial. Mas não deixa de não ter as regras também de como seguir e como se portar, principalmente na estrada. Ela tem os sinais, tem todo o modelo que se faz, o que não faz. Então, assim, pelo que eu entendi, não é acordar. Hoje eu acordei e eu queria montar um motoclube, então eu vou mandar confeccionar um colete aqui, vou juntar uma galera que quer participar, que tenha moto, e amanhã a gente já vai viajar. Não é assim. Então, quando vocês tiveram essa ideia lá em 2018, não é só ter a ideia, tem que dar uma parada e analisar como que nós vamos ser, como que vai ser o estatuto, né? Quais os princípios e valores nós vamos seguir. É por aí? Exato. Isso aí não é só um junta e vamos. Porque quando você vai se criar um motoclube, você tem que ter responsabilidade. Você tem responsabilidade não só sobre sua vida, você tem responsabilidade sobre a vida do seu membro, a vida da família do seu membro, que aquelas pessoas vão se tornar dependentes de você, querendo ou não. Porque na rodovia, um exemplo, o líder, ele é quem define o caminho a ser tomado. Então, ali tem a vida de todo mundo nas mãos. Então, é um cuidado maior que você tem que ter com a família, porque cada membro tem pai, tem mãe, tem uma vida em volta. Então, não é apenas um junta, vamos, sem preocupar com nada. Então você tem que ter essa preocupação.
Então não é só uma questão quantitativa, é uma questão de qualidade também. Hoje você se vê como paizão dessa galera toda aí? Hoje eu sou pai. Apesar que é um pai carrancudo, né? Cara de Hoje bravo. eu sou pai dessa galera, de vez em quando tem que raiar com eles, de vez em quando tem que incentivar, tem que elogiar. Hoje, por eu ser o mais velho, a gente ter mais experiência na estrada, você tem mais o que ensinar. E eles têm muita coisa para aprender. E eu também tenho muita coisa para aprender. Então isso aí é uma troca de informação, isso aí é... Mas você não deixa de ser pai. Você não deixa de querer cuidar, querer proteger. Então é muito mais do que andar de moto. Às vezes é dar um puxão de orelha e falar, olha, para andar de moto aqui você é nota 1000, mas lá fora essa conduta sua aqui não tá bacana, e acaba dando um conselho para a vida dessa pessoa. Ou talvez tenha alguém desanimado, triste, vocês percebem, junta a galera ali e vai motivar aquela pessoa para que ela consiga alçar voos maiores. Então existe essa questão. Eu poderia dizer hoje que o motoclube, além de uma confraria, é uma família? O motoclube é uma família. Igual você citou aí, às vezes a conduta do membro dentro do motoclube é uma conduta, fora do motoclube, fora dos olhos do motoclube, ele tem outra conduta, e às vezes essa conduta não é conivente com os princípios que a gente prega. Então às vezes você tem que puxar a orelha, às vezes a pessoa faz alguma coisa também, você tem que elogiar. Então isso aí é isso. E assim, qual foi o momento que você percebeu agora virou algo sério? Que talvez bem no início tinha menos gente. É minha galerinha, é minha turma aqui que a gente sai para andar de moto junto. E aí em dado momento você viu o motoclube se avolumando e falou, rapaz, a dinâmica de organização, de administração, ela precisa ser maior. Qual momento você falou, poxa, aquele projeto lá que nasceu em 2018, foi se consolidar em 2020, virou algo robusto, sério? Eu acho que a partir do momento que você tem um reconhecimento positivo, que você vai no evento, as pessoas, outros motoclubes te reconhecem, ou até mesmo um membro chega em você e fala com você, fala, cara, puxa, isso mudou minha vida, isso aqui agregou na minha vida. Então isso, você percebe que o motoclube atingiu o principal objetivo, que é a pessoa ter uma interação melhor, a pessoa ter uma convivência melhor com o próximo. Aí você vai no evento, todo mundo te conhece, todo mundo te reconhece, você tem N amigos. Tem amigos que estão lá no Mato Grosso, que me mandam mensagem, bom dia, boa tarde, como é que tá as coisas. Então, Paracatu. Então tem membros, tem motoclubes, todo lado te reconhecem. Aí você percebe que fala, oxa, eu já tô tão longe, né? Sua família foi multiplicada pelo asfalto. O nome do motoclube já tá tão longe. Então aí se tornou uma coisa séria. Né? Você tá... Aquele exemplo que você tá dando, ele já passou as barreiras da sede do motoclube e já espalhou pelo mundo. É aí que você percebe que tá certo. Me responde uma coisa, Moreira. A moto, o asfalto e os irmãos do asfalto curam? Você tem algum caso, por exemplo, a pessoa estava com uma depressão terrível, talvez estava fazendo uso ali de alguns medicamentos porque não estava com a cabeça muito boa, pessoa antes do motoclube estava atolada nos vícios, né? Tinha perdido a alegria de viver e de repente essa pessoa foi se reencontrando, se reconectando com a vida na rodovia, na moto, na
amizade entre os irmãos do asfalto. Isso é comum de acontecer. Eu poderia dizer que a moto, o asfalto e os amigos do asfalto são uma terapia? Eu te falo, hoje eu consigo te falar abertamente que essa história que você falou aí, essa pergunta que você falou, é minha vida. Eu passei por uma depressão, eu passei por um momento muito difícil da minha vida. Inclusive, um momento que eu precisei de muito apoio e o apoio sumiu. Sobrou aquela moto que está lá fora, sobrou a rodovia. Então você começa a andar, você começa... Porque na rodovia você pensa, você tem tempo. Espairecer. Você tem tempo para você chorar, você tem tempo para você rir, você tem tempo para você contar uma piada para você mesmo debaixo dentro do capacete, você tem tempo para rezar, você tem tempo para tudo ali. E passa 1000 coisas na sua cabeça. E você vai num lugar, você para num posto de combustível, você conversa com outro motociclista, você para na pamonharia, você conversa com outro motociclista que às vezes está passando pela mesma coisa que você está passando, ou às vezes passou. E essa interação, ela te ajuda muito. Porque você consegue perceber que você não está sozinho na vida. Você consegue perceber que o mundo do motociclismo, ele é uma família só. Ele é uma grande família espalhada pelo mundo. Então, todo lugar que você vai, você tem apoio. Todo lugar. Toda sede de motoclube que você chega, eles te recebem como se você fizesse parte da família ali. Então, cura. A estrada cura. Então essa pessoa que tá dizendo aí, ó, a depressão me deu um abraço de tamanduá e eu tinha que sumir no mundo. Suma mesmo, mas suma de moto, né? Suma de moto. Monta numa moto, mas não saia para fazer besteira. Porque ali você vai estar colocando só a sua vida em risco, você vai estar colocando a vida de outra pessoa que não tem nada a ver em risco. Saia para esparecer. Saia para conhecer um lugar novo. Eu tinha vontade de conhecer. Vai! O que é que te impede? Se você tem uma moto, vai. O custo é mínimo. Vai. Eu já saí de Patos, fui para Santa Catarina. Logo ali, né? Com o limite do cartão. E eu vou te contar que o limite era pequeno. Obrigado, Nubank. Obrigado, Nubank. Fomos e voltamos. Depois pagar as contas. O cartão foi pago, né? O cartão foi pago. E a viagem... E a memória tá ali, meu amigo. A experiência zerada. tá ali. Então, a rodovia cura sim. A estrada cura. As amizades curam. Então, eu sou prova viva disso. Às vezes não só num nível de depressão. Espera só um pouquinho, vamos fazer uma coisa aqui então. A gente vai terminar esse bloco, troca o Moreira com o William. Não. É porque para captar melhor o som. E aí a gente vai encerrar esse bloco com o William, que você vai ter esse comentário de agora. E aquela fala sua, eu queria que você repetisse ela pra gente pegar ela 100% com a captação boa aqui. E aí a gente vai pro intervalo comercial logo depois dessa interação do William. Tem como vocês trocarem? Aí. Então vamos primeiro o seguinte, o William ia tecer um comentário agora. Fala aí, eu te cortei, perdão. Pode falar. Tudo bem, bom dia a todos. Acredito eu também que não só em nível de depressão, mas às vezes a nossa rotina do dia a dia, ela fica muito segmentada, porque quando você vê ali, até repetindo a frase do início, motociclistas que estão ali com aquela roupa e tudo mais, no fundo ali nós temos administradores de empresa, nós temos advogados, médicos, são pessoas comuns no dia a dia que porventura
e por distração, por, como o Moreira muito bem colocou, por lazer, por procurar novas aventuras, se disciplinam, se distraem e tiram aquela rotina, às vezes segmentada, e transformam suas próprias vidas e trazem para suas famílias algo muito mais calmo, muito mais tranquilo de se viver a própria vida e a própria rotina, quebrando esses paradigmas. Em vez de levar aquela tensão pro lar e chegar brigando, quebrando coisas, entrando no alcoolismo, discutindo com a esposa, com filhos, a pessoa faz essa terapia, né? Inclusive o William é administrador, não é isso, William? Exatamente. Enfrenta uma rotina tensa de escritório e depois vai andar de moto. Vai andar de moto. Agora, William, voltando naquele pedacinho que você interagiu, você havia falado que um motociclista, ele não está só. Que se tem um motociclista parado na rodovia, ele não será abandonado pelos demais. Como que funciona essa dinâmica? Explica aí para nós. A normativa do colete ser coletado, não é, como já foi exposto aqui, a gente não troca, não veste um colete, não se compra um colete na internet e veste-se aquele colete. O colete não é comprado, ele é merecido. Na verdade, ele é meritocracia. Eu tive, como se diz, não é só porque eu tive dinheiro, fui lá e comprei um colete. Não, na verdade, você tem que merecer ter aquele colete. Forte isso, hein? Não é só simplesmente você pegar e falar, vamos andar de moto. Você tem que mostrar que você faz parte daquela doutrina de participar e ser de uma espécie de irmandade com todos os membros que estão, não só do seu motoclube, como de todos os motoclubes do Brasil. E a questão de irmandade, ela se aplica também no auxílio que nós temos e que nós damos aos nossos irmãos de estrada, que são o quê? O motoqueiro acabou de encostar, só simplesmente parar no acostamento. Ele simplesmente encostou no acostamento. Ele vai receber um auxílio de um irmão que está ali, que vai passar ali, vai ver o colete, vai desmembrar e vai falar assim, aquele cara ali, eu reconheço ele, nem que seja uma água, eu vou oferecer para ele ali e ver o que ele está precisando. Seus irmãos lhe reconhecem como tal. Então bora lá pro intervalo, já a gente volta. Uns 5 minutinhos aí a gente volta dando continuidade nos próximos blocos, onde o Moreira vai falar sobre a entrada e a formação de membros. Não saia daí. E quem quiser fazer pergunta, 3851-3020. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de... O Grupo Pax Carmo oferece serviços funerários com planos acessíveis e atendimento 24 horas. Realiza translados de qualquer cidade do país, garantindo tranquilidade nos momentos mais delicados. O Pax Carmo é qualificado, possui laboratório próprio com técnicos especializados na preparação do corpo e reparação facial, sempre com cuidado e respeito, além de amplo velório. Grupo Pax Carmo em novo endereço. Rua Governador Valadares, 733, ao lado do Salão de Velório da Pax Carmo, na Praça São Francisco. Nos momentos difíceis da vida, conte com quem entende e cuida de você. Grupo Pax Carmo. Telefone 38-5123-78. Sicredi informa a hora certa. 9h34. Atenção, Carmo do Paranaíba. A Sicredi Rota das Terras está com uma ação especial de consórcios. Quer comprar carro, imóvel, máquina ou investir no seu negócio? O consórcio pode ser a solução, sem juros e com planejamento. Condições válidas até 17 de abril. Procure a agência Sicredi de Carmo do Paranaíba para saber mais. Consórcio Sicredi, o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Você já sabe que na Patgás tem botijões P13 e P20. Já sabe que tem água mineral de 20 litros e de fardinhos. Já sabe que tem registro, bomba automática e gelo. O que você ainda não sabia é que a Patgás vai presentear 2 clientes mensalmente. Os clientes que comprarem um gás estarão concorrendo a uma recarga de gás e mais um presentão surpresa. O sorteio é no programa Good Night da Liberal FM. Então não fique fora dessa. Comprou gás na Patgás, está concorrendo a 2 presentes todos os meses. Peça já o seu 99961-6996 ou 3851-5756.
A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de Eletromotor, a oficina do André. Há mais de 30 anos atendendo Carmo e região com transparência. Enrolamento de motores elétricos, conserto de bomba d'água, peças para reposição. Trabalho feito com qualidade, peças originais e uma equipe especializada com muita experiência para melhor atender você. Eletromotor, agora em novas e modernas instalações. Rua Miguel Domingues 561, esquina com Atanado dos Santos, abaixo da Tornotec. Contamos com estacionamento próprio. Passe lá e fale com nossos amigos André e Rafael Rocha ou ligue 3851-2251. Eletromotor, qualidade, bons preços e um ótimo atendimento é o nosso compromisso. Quer um bom lugar de verdade para tomar uma gelada, curtir com os amigos? Então vem pro Bar do Marquinho. Aqui a cerveja é bem gelada, tem porção caprichada e uma variedade de tira-gosto que agrada a todo mundo. E ó, tem música ao vivo para animar todo fim de semana. Ambiente tranquilo, atendimento de primeira. É só chegar e aproveitar. Avenida João Batista, 268, bairro JK. Bar do Marquinho, o seu lugar para curtir com os amigos. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de Ora, Senhor, Carmo em Renovação, um programa da Renovação Carismática Católica, aos domingos das 18 às 19 horas na Liberal FM. Carmo em Renovação, hinos, orações e a palavra de Deus. A Clínica Bio é especializada em crianças neurodiversas com atendimentos individualizados e humanizados em psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, atendimento ABA, neuropsicologia e musicoterapia. Equipe formada por profissionais capacitados em neurodesenvolvimento, garantindo cuidado e qualidade em cada etapa do processo terapêutico. Convênios Unimed, Cisalp, PM e Sindbem. Ligue 3851-1459 ou fale pelo WhatsApp 998769299. Avenida Aristides de Melo, 664 Centro. Perdeu os documentos, as chaves ou foi o seu cachorro que desapareceu? A gente anuncia. Está no ar. Achados e Perdidos, da Liberal FM. Achou? Devolve. Perdeu? Anuncia. Perdidos e Achados, da Liberal FM. ZYC 874, canal de comunicação 200. Rádio Liberal FM, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, Brasil. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de Já pensou em se locomover com silêncio, economia e zero fumaça? No Sicoob Credicarpa, o financiamento de moto elétrica cabe na sua rotina e no seu bolso. É liberdade real, sem necessidade de CNH. Faça escolha consciente para você e para o planeta. Descomplique a sua vida com até 60 meses para pagar e as melhores taxas. Passe em uma de nossas agências e saiba mais. Mais que uma escolha financeira. Sicoob Credicarpa. Águia Motos e Veículos. Atenção você que está cansado de ficar esperando o motorista de aplicativo chegar. Quer fazer aquele passeio com a família ou precisa de um veículo para trabalho? Vem até a Águia Motos e Veículos. A sua melhor opção na compra do seu seminovo. Ótimos preços e trabalhamos com as melhores financeiras com a menor taxa de juros do mercado. Estamos em novo espaço, moderno, amplo e funcional. Águia Motos, o sonho do seu carro realizado. A Avenida João Batista, ao lado da cooperativa. Com os telefones 3851-4456 ou 99907-4456. Águia Motos e Veículos. Direção Nino e Tatiane. Atenção, Carmo do Paranaíba e região. Precisa de médico? No cartão Saúde Sindbem, você tem acesso a consultas e exames com descontos especiais e que cabem no seu bolso. Uma ampla rede de atendimento em Carmo do Paranaíba, Patos de Minas, Patrocínio, Rio Paranaíba, Araçá e região. Especialidades como ortopedia, ginecologia, clínica geral, otorrino, pediatria, angiologia, gastro, pneumologia, cardiologia. Ligue agora 3851-1234. Cartão Saúde. O apoio cultural de
O Supermercado A está sempre pensando em todos os detalhes para que a sua compra seja fácil e com muita comodidade. Estamos sempre comprometidos em oferecer produtos, serviços de qualidade, preços baixos e, junto com tudo isso, um atendimento diferenciado, cativante, buscando sempre a satisfação de nossos clientes. E atenção, para você que deseja facilitar ainda mais as suas compras, economizando tempo e dinheiro, use o nosso WhatsApp. Isso mesmo, o WhatsApp 99970-5280. Supermercado AI, Avenida Frei Gabriel, telefone 3851-5280. Variedade e qualidade especialmente para você. Eita, precinho banço! Quer construir sem complicar? A GR Tijolos Materiais de Construção vai te ajudar. A GR tem de tudo, da base ao acabamento: tijolos, telhas, areia, cimento, tubos, conexões e caixas d'água. Para sua obra não parar, vem pra GR aproveitar. Frei Gabriel 522 Centro. Rapidez nas entregas, preço justo e qualidade. GR Tijolos Materiais de Construção. WhatsApp 996691931 ou 3851-4038. Construindo sonhos e fortalecendo amizades. O Boticário traz para você Nativa Spa Rosas Secretas, uma nova linha que desperta o desejo imediato com o acorde da rosa turca. Garanta já com até 25% de desconto. Consulte condições nos canais de venda. O Boticário, pele assim é Nativa Spa. Tá planejando aquela viagem especial? Um evento, excursão ou compromisso em outra cidade? Então vem com a Valtur Turismo. Transporte municipal, estadual e interestadual. Bora lá então, ao vivo, aqui com o nosso amigo Kleber Moreira, presidente do Motoclube Road Warriors. Hoje eu tô gastando o inglês que eu tenho e o inglês que eu não tenho aqui para entrevistar o Moreira. Estamos aqui também com o William. William, tem que ficar com o rostinho mais próximo do Moreira aí, ó. Mas aí não. Mas brincadeira à parte, se de repente o Moreira chegar a cadeira um pouquinho pra frente e o William fazer assim com a dele pra ficar mais atrás do Moreira pra fazer o enquadramento, aí ó, agora sim ficou parecendo um segurança, né? Olha lá, eu com segurança desse eu ficava valente, corajoso. Nós vamos falar agora sobre entrada e formação de membros. Como que funciona? A pessoa, ela precisa ser convidada por alguém que já faz parte do motoclube, ou ela pode bater lá na porta, mandar um e-mail, um telefonema, um WhatsApp para vocês falando, olha, eu tenho interesse de entrar. Como que é isso? Bem, anteriormente, a entrada do motoclube era apenas por indicação de membros. Hoje não. Hoje a entrada do motoclube, a pessoa que tiver interesse em entrar para o motoclube, ela pode procurar qualquer membro do motoclube, pode demonstrar esse interesse, esse membro vai levar ao conhecimento da diretoria, que vai fazer como se diz, uma sindicância social dessa pessoa para ver ver a índole dela, ver a real. Então não é só falar, não, é meu cunhado, é gente boa. Não é assim não. Existe uma investigação social. Isso. Não é só a pessoa falar, não, eu quero entrar, não. Beleza, amanhã você começa. Não. Você tem que ver quem que é essa pessoa. Qual que é a real intenção dela em entrar para o motoclube. Porque, na verdade, um membro de motoclube, ele faz parte da sua família. Vai ser uma pessoa que eu vou levar para dentro da minha casa, que eu vou levar para a sede do motoclube. Vai ser uma pessoa que vai viajar do meu lado, que vai viajar do lado do William. Então, isso aí não é só indicar e entrar. Aí depois que fizer essa sindicância, vai passar por uma votação entre os membros do motoclube. Se houver essa aprovação, a pessoa vai fazer parte do motoclube. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é bagunça não. Não. E não é para qualquer um também, não basta querer. Não basta querer.
tem que ter uma índole para você entrar, para você fazer parte da sua família, porque para dentro da sua casa você não leva qualquer pessoa. E um ouvinte está perguntando aqui, e os que quiserem fazerem perguntas, pode mandar aí no 3851-3020 o seguinte: existe cilindrada mínima? Qual moto que eu devo ter para participar? Alguns motoclubes exigem que a motocicleta seja a partir de 300 cilindradas, 400, 500 cilindradas. Na minha maneira de pensar, na maneira de pensar no motoclube, não existe cilindrada para você entrar no motoclube. Você pode ter uma CG Fan 125 cilindradas. Desde que você consiga acompanhar o comboio com segurança, isso aí é o que consta. E uma dúvida acerca do comboio. Uma pessoa com uma moto de menor cilindrada, aí vai ter ali no meio Harley Davidson, Kawasaki Ninja, vão ter motos de altíssima cilindrada. Aquele membro do motoclube que tem uma moto muito potente, ele vai diminuir a toada no bom mineirês para poder todo mundo andar junto? Como que funciona isso? Ou as motonas estão lá na frente, tem uma turma se esforçando para poder... Como que é? Não, correto, igual você está falando. O maior, ele acompanha o menor. Então, se a pessoa tem uma moto de 1000 cilindradas, ela vai ter que andar na velocidade da 125. Ela vai ter que andar na velocidade de segurança da 125. E uma igualdade, então. Uma igualdade, porque não adianta você pegar uma moto com menos cilindradas e querer que ela dispare, que ela corra na rodovia, que você não vai colocar nem o comboio, nem aquela pessoa em segurança. Da via também. Né? E o comboio, a velocidade de comboio é a velocidade da via. Mas se você tem uma moto ali de menos cilindradas, mas você consegue acompanhar com segurança a velocidade do comboio, você consegue fazer uma ultrapassagem com segurança, essa cilindrada não importa. Não importa. Você não tem que ter, não é uma exigência você ter uma moto com altas cilindradas. Como que funciona a expressão fechar o colete? Pro leigo, o camarada tá ouvindo, assistindo, vai assistir depois, e ele não sabe nada. O que é esse negócio de fechar o colete? O fechamento do colete, ele é o seguinte: quando a pessoa entra para o motoclube, ela entra como prospect. Repete, por favor. Prospect. Ela entra como se fosse um recruta. Soldado raso. Isso. E nessa fase, a pessoa é analisada. Nessa fase, há uma analisação se a pessoa quer realmente isso, se a pessoa entrou simplesmente pelo entusiasmo. Se não era uma empolgação momentânea. Isso, pelo entusiasmo, se era... fingiu ter um caráter que não tem. Fingiu ter um caráter que não tem. Então, essa parte você usa como avaliação da pessoa. Depois de um certo período, ela passa a meio escudo. Prospect, meio escudo. Meio escudo, ele já tem o nome do motoclube e já tem a cidade que ele pertence. É igual o William ali, ó. Road Warriors, motoclube. Aí ele já tem a Cunha, ali é o tipo sanguíneo, né? Isso, o tipo sanguíneo. A cidade onde ele pertence. O do William já tem a cidade também? O do William, ele já é membro de colete fechado. Ah, olha que chique aí. Aí com a... Chega um pouco mais para sua esquerda, William, por favor. O meio escudo, aí. Ele dá uma tem... baixadinha, que só é meio grande. Isso. O meio escudo, ele tem a cidade que ele pertence e o nome do motoclube que ele faz parte. Apenas. Com o fechamento do colete... E muito bonito, por sinal, viu? Com o fechamento do colete, ele ganha o brasão do motoclube. Então são três: o prospect, o meio escudo e o colete fechado. E o colete fechado. Quando ele fecha o colete, ele já é um membro efetivo do motoclube. Pode assentar, Wilson, senão nós vamos te segurar muito tempo nessa posição. Aí ele já se torna um membro efetivo do motoclube. Ele já passou por todas as etapas
de avaliação. E esse interstício aí, é quanto tempo para subir esses degraus? O interstício ele não tem tempo. Porque é uma avaliação da pessoa. Porque então, é uma avaliação de membro para membro. Às vezes a pessoa demonstra ali com 4 meses, 5 meses, ele já demonstra que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que vai agregar ao motoclube. Então ele já tem a promoção do meio escudo, posteriormente já fecha o colete. E quais os critérios? Estamos observando aqui, e desde que se cumpra estes critérios aqui, vai fazer essa jornada aí de 3: prospect, meio escudo, colete fechado. Os critérios igual eu estou falando, ele tem a avaliação do comportamento dele perante a família, a Road Warrior, o comportamento dele em eventos, o comportamento dele em comboio, o comportamento dele na vida social dele. Só abrindo aqui um parênteses, olha que interessante. Como leigo, né, como ignorante acerca do tema, eu pensei que essa observância seria somente dele como motociclista. É um conjunto entre o motociclista que ele é e o homem que ele é fora. Correto, porque não basta você observar a pessoa lá dentro do motoclube, se na casa dele ele não é dessa maneira, se num evento ele não é dessa maneira, se na rodovia ele coloca a vida dele em risco. Então a pessoa é observada 24 horas. O comportamento dela tem que ser exemplar para ter esse fechamento de colete. Tem um ritual. Opa, então a gente está aqui numa conexão tão boa que o William já antecipou a próxima pergunta. Existe um ritual? Existe um batismo? Como que funciona isso? O batismo, se eu falar para você que não tem, seria mentira. Tem que beber um sangue de bode? Como que funciona? Teria que ser seria uma mentira. Mas o ritual de batismo, ele é feito na rodovia. Na rodovia mesmo? Na rodovia. Ele é feito de uma maneira dinâmica, com um fundamento de ensinamento. Então não é uma coisa que você vai para lá para sacanear uma pessoa. Não é como se fosse uma faculdade, um trote de calor só para avacalhar com a pessoa. Então existe um psicodrama ali, há um ensinamento por trás. Isso, existe sim seria um trolhamento, mas existe um ensinamento em tudo. Tudo tem que ter um fundamento, não é só você chegar lá e sacanear a pessoa. Mas também vai sacanear um pouquinho. Existe um ritual. Sacaneia, mas é pouca coisinha. Ninguém morreu por causa disso, não. Qual foi o erro mais comum que você já viu alguém cometer ao tentar entrar? A pessoa falou, e você pensou, já está querendo entrar errado. Eu acho que seria a pessoa querer usar o motoclube para se vangloriar. Seria para arrumar confusão, porque faz parte do motoclube, o motoclube vai tomar as dores. Seria a pessoa... Camarada tá achando que tá entrando numa gangue daquela época de escola antiga, que hoje os meninos não prestam nem pra brigar mais, né? Correto, ele achar que ele tá entrando ali para poder resolver os problemas pessoal dele. E cada um é responsável pelos seus problemas, lógico. Se eu tiver condição de te ajudar a resolver um problema seu, bacana. Mas o motoclube, ele não tá ali para tomar as dores, o partido de uma pessoa sem saber o que está acontecendo. E às vezes a pessoa usa isso. Aí chega no motoclube e fala, opa, não era o que eu pensei. Então é muito comum as pessoas se frustrarem por expectativas, né? A pessoa acha que vai ser de uma forma e quando entra e começa a ser moldado, ser cobrado acerca de disciplina, de caráter, de pontualidade. O pessoal, falei com eles, chegou 8h30 na rádio, que é pra gente passar microfone. Os caras são britânicos, né? Então tem toda uma disciplina, todo
Não, 8h30, 8 horas nós já estávamos comendo pastel lá no Valdir, esperando a rádio abrir. Vamos falar um pouquinho sobre estrutura e funcionamento. Como que funciona a hierarquia? Como em toda instituição, existe a hierarquia para poder haver uma organização. Nós temos membros de colete fechado, nós temos prospect, meio escudo, membro de colete fechado, sargento de armas, o vice-presidente, o presidente, o tesoureiro. Então, cada pessoa tem sua função no motoclube. Só o sargento de armas que me surgiu uma dúvida. Explica aí melhor. O sargento de armas, ele é responsável pela segurança do motoclube. Então, muitos... Não é literal, não. Não, muitos membros do motoclube, às vezes membros do motoclube estão ligados à segurança pública. Então, se você vai... Como é o seu caso, sargento? No meu caso, se você vai num evento armado, por exemplo, você tem que reportar esse sargento de armas que você está portando uma arma de fogo. Se esse sargento de armas ele é responsável por qualquer confusão de um membro do motoclube, é responsável por ir lá e tomar as providências. Se um membro estiver dando trabalho lá no evento, por exemplo, se portar embriagado, começar a dar trabalho, esse sargento de armas ele é responsável por ir lá e resolver o problema, ir lá tirar esse membro. O interessante é que, embora o nome seja sargento de armas, na verdade ele é o pacificador. Ele é o pacificador. Muito interessante. Então, essa seria a hierarquia, né? E quais as responsabilidades de um prospect? Esse membro que acabou de entrar e tá soldado raso ali, iniciando sua jornada no motoclube. O prospect, ele entrou pro motoclube, ele começou a fazer parte do motoclube, ele tem que mostrar o seu valor. Ele tem que mostrar o seu valor, ele tem que mostrar o porquê da aceitação dele no motoclube, porquê dele fazer parte do motoclube. Que ele é digno da confiança depositada nele. Isso, porque aí ele tem que demonstrar esse interesse e ele fugiu. Você está falando do prospect que acabou de entrar e eu perguntei qual que seria a responsabilidade dele. Você estava respondendo que seria de mostrar que ele é digno da confiança. Isso, ele tem que mostrar que ele é digno da confiança e ele tem a responsabilidade de manter a imagem do motoclube. Ele tem a responsabilidade de... Até mesmo para que um ato isolado dele não respingue no motoclube, né? O motoclube tal é assim, foi um que acabou de entrar, que fez uma presepada. Exatamente. Nós já tivemos problemas dessa maneira, inclusive. Então, ele é responsável pela imagem do motoclube em si. Porque ele está entrando agora, ele está começando agora, ele tem que ser exemplo. Mais do que os outros. Ele tem que ser um exemplo. Muito interessante. Não que eu queria, mas me despedir do nosso irmão William, porque são 10h01. Ele veio prestigiar o Moreira. Tem outra turma ali de fora esperando e ele falou: olha, eu tenho um compromisso em Patos, quando der 10 horas da manhã eu tenho que partir. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Um bom dia a todos aí e uma boa semana para todos. Uma boa semana. Com Deus. E manda um abraço pra turma que for com você. Não sei se... Acredito que sua esposa, né? Somente. Então vamos dando continuidade. A pessoa hoje acabou de entrar no motoclube, né? Qual que seria o compromisso acerca do tempo? O que essa pessoa precisaria se dispor do tempo dela para entrar no motoclube? Que você explicava que tem muita gente que é muito atarefado, né? O William, que acabou de sair, ele é um administrador de empresas,
tem médico, tem advogado, tem gente de todas as classes sociais e pessoas ocupadíssimas. Pessoa que quer entrar, mas não está gozando de tanto tempo, mas quer muito entrar. Qual que é a responsabilidade? Acabei de entrar, qual que é o tempo que eu tenho que me dedicar ao motoclube? O tempo é o tempo que você tem disponível. O tempo que você tem disponível. Porque você, às vezes, trabalha ali a semana inteira. Não, eu tenho tempo para me fazer, para me dedicar ao motoclube no sábado de manhã. Ótimo. Vai dar um passeio sábado de manhã, vai lá na sede do motoclube sábado de manhã, vai conversar com o irmão, vai ver o que está acontecendo no seu motoclube. Participa. Aí eu tenho condição de terça-feira à noite. Vai participar terça-feira à noite. Então esse tempo é o tempo que você tem disponível, porque o motoclube ele não é uma obrigação. Você não tem uma obrigação de estar ali, de fazer parte daquele grupo, você não tem uma obrigação de participar de um evento, você não tem uma obrigação vai ter um evento, eu sou obrigado a ir. Não. Você vai dependendo da sua disponibilidade. Então não é obrigatoriedade de tempo, é na verdade a qualidade do tempo dedicado quando este tempo é dedicado. Então pega do tempo que você tem, vai lá e dedica de verdade. Isso, o motoclube é um lazer, mas esse lazer ele não deixa de ser um lazer com responsabilidade. O pessoal está participando aqui no 3851-3020, pediram para perguntar qual que é o valor da mensalidade e o que ela cobre. O valor da mensalidade do motoclube hoje, ele tem R$50. Simbólico. Um valor que seria simbólico. Porém, ele Você e a esposa devem ter pago quase isso em 2 pastéis do Valdir ali, e é muito gostoso, e o refri. Foi, 2 pastéis e um refrigerante. Mas esse valor, ele cobre as despesas com bordado, despesas com... às vezes uma confraternização do motoclube, ele cobre uma despesa mecânica numa viagem, uma despesa que às vezes você vai ter que chamar um guincho, às vezes um irmão está necessitando de algum apoio, ele cobre essa despesa. Então é um valor que seria irrisório. Acaba se tornando uma reserva de emergência. Que acaba se tornando uma reserva de emergência, porque tudo se tem valor. Hoje, um colete, só os bordados de um colete hoje gira em torno de R$800, só os bordados. Então, tudo é caro. E o valor da mensalidade, ele é bem baixo em relação a isso. Realmente, para ser sincero, eu esperava que você dissesse aí R$300, R$400, e seria justo. Não, mas a gente não... Porque a gente não procura, não é arrecadar lucro. Porque o motoclube ele não é um CNPJ. Nós temos o CNPJ, mas eu digo não é um CNPJ porque ele não é uma empresa que se arrecada lucro. Esse valor é simplesmente... Vocês prezam pela manutenção do mesmo e não pelo lucro. É só manutenção e não lucro. Então essas despesas que é gasta mensalmente... o responsável pela conta do motoclube, ele tem que prestar todos os valores arrecadados, todos os valores gastos, tudo. Ele tem que prestar conta na reunião mensal. Muito organizado, né? Queria também que você falasse do código de conduta, estatuto, comportamento, regras. Cada motoclube tem seu estatuto próprio. Então, nós temos o nosso estatuto, o estatuto do Road Warrior. Cada motoclube tem seu estatuto, cada motoclube tem suas regras. Porém, as regras, elas são básicas, são regras do mundo, são as regras da Bíblia em si. Então, a gente segue uma conduta ética, geral. Moral, valores, bons costumes. Moral, valores, isso. Então a gente segue uma conduta geral. E assim, o que mais reprova alguém? Falta de habilidade ou falta de caráter? A falta de caráter, sem dúvida.
Porque a falta de habilidade, a pessoa consegue aprender. Se ela não tem habilidade com uma coisa, ela consegue aprender. Agora, a falta de caráter, essa você não consegue mudar. Você não consegue consertar. Quando a pessoa não tem caráter, não adianta você querer ajudar, não adianta você querer tentar ajudar. Que, na verdade, você vai ser manipulado. Então seria mais fácil pegar uma pessoa com caráter e inabilidade técnica e ensiná-lo técnicas de pilotagem do que pegar um monstro para dirigir, de tão bom que é, mas que não vale muita coisa. Correto. Porque aprender, todo ser humano aprende. A gente que tá velho aí já aprende. Todo santo dia você aprende uma coisa nova. Agora a pessoa que não tem caráter, não tem como. Isso não vai mudar nunca, você não vai conseguir mudar. E você falou de família, né, que o motoclube é uma família, falou de irmandade, de fraternidade. Hoje você conseguiria elencar nomes de amigos da estrada, amigos de motoclube que você levará para a vida toda? Cite alguns. Hoje nós temos ali... Temos o presidente do motoclube lá de Paracatu. Temos de... Como que é o nome dele? Fugiu da memória. Pode dar continuidade. Temos temos de Três Marias, temos do Mato Grosso. Eu conheci esses dias para trás, gente boa. Só porque nomes é um pouco complicado. Acaba que você vai ser injusto com alguém nessa citação aí. Deixa quieto. Mas nós temos várias pessoas que você conhece no decorrer no decorrer da vida, que você encontra. Eu encontrei um rapaz lá no Rio do Rastro. Até hoje ele manda, no Rastro da Serpente, até hoje ele manda mensagem de vez em quando, até hoje a gente conversa de vez em quando. Então, ele estava viajando de São Paulo e ia para Bahia. Aí o que ele faz? A esposa e os filhos não gostam. Ele pega a esposa e os filhos, coloca no avião, pega a moto e vai para a estrada. Aí ele vai de moto, a esposa e os filhos vai de avião. Aí ele vai para a praia, fica com a família na praia, depois pega a esposa e os filhos, coloca no avião, pega a moto e vai embora. Então, então a amizade, assim, você consegue levar para sua vida inteira. Então existe N pessoas, se você falar uma, duas, três, você não vai conseguir falar todas. Você não vai conseguir. Então você vai, às vezes uma pessoa vai ficar, pô, eu achei que ele era meu amigo, ele não falou meu nome. Mas tem N pessoas que você leva para sua vida. Vocês têm alianças com outros motoclubes ou não? É fechadinho aqui? Fica o Road Warriors pra cá, o outro motoclube pra lá? Não, o Road E caso Warriors, tenha, pode mandar um abraço aí pro motoclube, pro presidente dele. Ele anda com todo mundo. Com todo mundo. Nós não temos rivalidade com ninguém, nós não temos críticas com nenhum motoclube. Inclusive eu mando um abraço pro Wesley, do presidente dos Insanos, em Patos de Minas, pro Vagão, presidente do Olegários Motoclube, o Paulo, presidente do Credense, o Cabelo, se eu não me engano, é presidente do Carmos Motoclube, então existe N motoclubes que a gente conhece. Então são todos irmãos. Não há rivalidade. Não há rivalidade. Antigamente, claro, sem citar nome por uma questão ética, mas antigamente haviam casos aí de uma rivalidade exagerada entre motoclubes mais antigos e tal, meio que disputando aí no Brasil essa coisa de hegemonia. Ainda existe isso? Acabou? Faz parte do passado? No passado,
Houve-se sim, houve-se essa rivalidade entre motoclubes. Às vezes porque motoclubes se tornaram pensaram mais na renda financeira do que na escolha dos membros. Aí o dinheiro da arrecadação importava mais e se colocava qualquer pessoa. Aí você colocando qualquer pessoa, você não tem um controle do que vai acontecer ali. Ou visa qualidade e crescimento lento, ou visa lucro, traz tudo quanto é tipo de gente e perde o controle. Justamente, quando você traz todo tipo de pessoa sem ter um critério para o seu motoclube, então você não consegue controlar qual que vai ser como que eu vou falar, qual que vai ser a índole do seu motoclube. Se você traz uma pessoa que não tem respeito pelo próximo, que gosta de beber e dar trabalho, você vai começar a passar trabalho. Então você acha que... Aí essa pessoa vai querer brigar com outro membro de outro motoclube e isso aí gera um desgaste. O sargento de armas tem que ir lá e tem que consertar. Às vezes ele não consegue consertar o presidente, tem que ir lá e consertar com o presidente do outro motoclube. Ah, sim, mas isso aí tem que resolver. Então, antigamente havia muito essa disputa, igual torcida de futebol. Por ego, por besteira, havia-se essa disputa. Mas hoje, graças a Deus, é tudo uma família só. Então eu posso dizer que antigamente essa ânsia de transformar motoclube num CNPJ lucrativo e trazer muita gente trazia pessoas de má qualidade. Hoje não. Hoje os motoclubes, num contexto geral, estão mais seletivos, menos gente de mais qualidade, assim cuida-se bem dessa família do asfalto, fazendo com que haja essa aliança entre os motoclubes. Correto, porque teve uma época que se visava a quantidade, o lucro, o que essa pessoa poderia agregar financeiramente para o motoclube, e isso passava a se aceitar qualquer tipo de pessoa, onde havia esses problemas de rivalidade entre motoclubes, que um motoclube queria ter mais membros que o outro. E havia essa rivalidade, mas hoje não. Hoje em dia tem uma qualidade maior. Então você tem menos membros e mais qualidade, porque não visa lucro, visa-se o bem-estar, visa-se a diversão, visa-se, igual o William estava comentando, visa-se, você passa a semana inteira trabalhando, a semana inteira desgastando. Então você tem que ter uma válvula de escape. Hoje é o hobby, a terapia de vocês, né? Isso, é o hobby, a terapia. Então isso aí, hoje ele tem que ser de qualidade. O pessoal tá participando aqui no 3851-3020, me pediram para perguntar se vocês aceitam mulheres, como que funciona, porque há motoclubes que não aceitam. É o caso de vocês? Não. Nós não temos objeção do sexo feminino participar do motoclube. Mas há certos critérios a se observar. Há uns critérios maiores a se observar. A índole da pessoa, a real intenção dessa pessoa de entrar para o motoclube. A aceitação dessa mulher no motoclube, ela dependerá da aprovação das esposas, namoradas, dos membros do motoclube, para não causar uma desarmonia. Então, aceitamos sim. Não tem objeção, só porque há critérios a serem seguidos. E nós vamos fazer aqui o nosso último intervalo comercial. Agora são 10h17, ali por volta de 10h22, 10h23, a gente volta para numa paulada terminar tudo. E quando a gente voltar, aí a gente vai falar de vida na estrada, de viagens e experiências, e vai ser incrível, tá bom? Não saia daí.
Doutora Diana Carla, psicanalista clínica. Atendimento para adolescentes e adultos com foco em ansiedade, depressão, luto, compulsões e questões emocionais do dia a dia. Um trabalho dedicado a oferecer escuta acolhedora e transformação psíquica. Atendimentos presenciais na Avenida João Batista da Silva, número 20 e também online. Agende pelo Instagram, @DKPsicanálise ou WhatsApp 349-9911-2927. Doutora Diana Carla, psicanalista clínica. Cuidar da mente é cuidar da vida. A Associação Evangelizar é Preciso convida você a viver a campanha Jesus das Santas Chagas 2026. Um tempo de confiança, entrega e caridade que transforma vidas. Com sua doação, é possível manter a rede Evangelizar de comunicação no ar, levando a palavra de Deus com qualidade a milhares de famílias. Além de cuidar da terra prometida, espaço de acolhimento e esperança. Faça parte dessa missão. Acesse evangelizarepreciso.com.br ou entre em contato pelo 0800 410 6060. Já caminhei no escuro sem saber para onde ir. Com o peito carregado, sem forças para seguir. Me senti abandonado, esquecido da multidão. Gritei por respostas, por silêncio em oração. O novo livro do padre Reginaldo Manzotti está chegando. Inabalável, quando a tempestade não é o fim. Disponível em pré-venda. Acesse agora mesmo. produtosqueevangelizam.com.br. Pessoas de má fé têm usado o nome da Associação Evangelizar é Preciso e do padre Reginaldo Manzotti para promover ações criminosas. Pirataria é um falso caminho. Ao comprar produtos falsificados, você alimenta a indústria do crime e comete um pecado. Prejudica o trabalho de centenas de pessoas dedicadas a criar itens especiais e exclusivos que nos ajudam a compartilhar a palavra de Deus e a evangelizar. Os produtos que evangelizam e a sua doação mantêm a obra Evangelizar é Preciso. Denuncie. Acesse conteaquievangelizar.com.br ou ligue 41 3221 6060. Denuncie. Não compre produtos piratas. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso, odeio todo falso caminho. Pirataria é um falso caminho. Olá, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti, Associação Evangelizar é Preciso. Perdeu os documentos, as chaves ou foi o seu cachorro que desapareceu? A gente anuncia. Está no ar. Achados e Perdidos, da Liberal FM. Vamos que vamos, bora pra reta final. Tô aqui com meu irmão, meu amigo Kleber Marcos Moreira. Ele que é presidente do motoclube Road Warriors. Aí no colete tá escrito Mr. Splinter. O que seria isso? Isso aí é coisa do Gustavo. O Gustavo que inventou esse Mr. Splinter seria o mestre das tartarugas ninja. O apelido carinhoso dele lá. Então, Mestre Splinter quer dizer Moreira. Vamos falar um pouco de vida na estrada? Como funcionam os comboios? Os comboios tem o líder. Nós temos o líder, temos os membros de colete fechado, temos os visitantes, seriam pessoas que querem participar, querem ir na viagem, eles podem participar do comboio. É explicado primeiro, é ensinado primeiro como que ele deve proceder no comboio. Temos no final do comboio o ferrolho, que é responsável pela segurança do comboio. O líder, ele tem que ser uma pessoa que conheça o trajeto, que conheça a estrada, que conheça o destino. Ele tem que ser uma pessoa que atenta ao trânsito, atenta ao comboio o tempo inteiro. O segundo integrante, ele dita a velocidade do comboio, porque se ele começar a distanciar do líder, o líder tem que diminuir a velocidade, ou seja, alguém não está conseguindo acompanhar. O ferrolho, ele é responsável pela segurança do comboio, para não deixar nenhum veículo
entrar no meio do comboio, para não deixar nenhuma moto estranha entrar no meio do comboio e causar um acidente, que possa causar um acidente. Então ali ele limita o trânsito atrás do comboio, sinaliza para o líder, às vezes o líder coloca o comboio em coluna única para poder ser feita ultrapassagem, depois vai em coluna dupla, intercalados, para não haver risco de acidentes. Então tem toda uma logística e de organização. Existe uma logística de organização para ter segurança na rodovia, segurança na estrada. E se alguém colocar o comboio em risco? Se essa pessoa colocar se o ferrolho ou qualquer membro perceber que a pessoa está colocando o comboio em risco, às vezes por negligência, imprudência ou imperícia, ele deve sinalizar para o líder, que o líder deve parar imediatamente o comboio. E essa pessoa deve ser orientada, ajudada, porque às vezes começou a passar mal alguma coisa, deve ser ajudada. Às vezes a pessoa quer fazer graça, não faz parte do motoclube, mas quer fazer graça, está colocando em risco os outros participantes do comboio, essa pessoa será retirada do comboio. Então, quando acontece um fato desse, deverá parar imediatamente e verificar o que está acontecendo. Se, por exemplo, vocês vão sair de Patos de Minas, estão indo para Brasília, e aí, para lá de Paracatu, uma moto quebra, como que funciona isso? A moto quebrou no meio da rodovia. Um membro do comboio vai deslocar na cidade mais próxima e procurar um socorro. Houve o sanamento do problema no local. Talvez é algo simples, tem ferramenta ali, vocês mesmos consertam. Se conseguir consertar no local, o comboio continua. Com certeza tem mecânico no meio, e ainda que não tenha, a vivência de estrada faz com que vocês consertem muita coisa. É muito gambiarreiro no meio lá. MacGyver. Mas se não houver a condição dessa moto prosseguir em viagem, então esse membro e essa moto deverá retornar à cidade inicial, ao início do trajeto, né? E será guinchado e será realocado até o ponto inicial do trajeto. Você lembra o nome daquela rodovia famosa dos Estados Unidos? A Route 66. Essa mesmo. O pessoal tem muito em mente aquele monte de cara chegando nas motos grandonas, nas Harley, e bebendo naquela caneca do tamanho do mundo, parecendo um balde, depois já dirigindo de imediato. Isso é coisa de filme, né? Sobre o motoclube hoje, quais são as regras sobre bebida? Tem perigo de alguém estar pilotando embriagado? Não, as regras sobre bebida são as regras de circulação normal. São as regras de trânsito normal. Por exemplo, você vai participar do evento, se você vai retornar, por exemplo, você vai fazer um bate-volta, você vai lá, mas você vai retornar. Então, você não faz uso de bebida alcoólica, porque você vai pegar a rodovia de novo, você vai colocar a sua vida em risco, você vai colocar a vida de terceiros em risco. Agora, se você vai para um evento, você vai acampar no evento, você vai dormir lá no evento, aí não há que se cobrar de você não beber, né? Aí você depende de cada um, né? Depende de cada um. Mas a questão da pessoa beber e pilotar, ela não está colocando só a vida dela em risco, ela está colocando a vida de terceiros. E os reflexos não são os mesmos. Não adianta a pessoa falar, não, eu tomei só uma cerveja e eu piloto melhor ainda. Não, pilota não. Os reflexos não são os mesmos. E assim, qual foi o momento mais tenso que você já viveu na estrada? Desse período todo, o pior perrengue de estrada que você passou? Acho que o pior perrengue de estrada foi quando eu resolvi fazer um anel viário. Saí de Patos, passei por Lagoa Grande, saí lá na 040,
Quando eu passei por Paracatu, eu passei num quebra-mola sem sinalização e acabei perdendo o controle da moto e caí. Quando eu caí, a moto ficou presa em cima do meu pé. E eu não conseguia levantar, a moto, eu não conseguia virar para poder tirar a moto de cima. Qual que é a sua moto? A minha Shadow. Pesadíssima. 600, pesada. Eu não conseguia tirar a moto de cima e eu fiquei na rodovia à noite, escuro, sem sinalização e pensando se alguém ia me ver na rodovia. Mas pelo menos caiu pro acostamento. Não, caí no meio da rodovia e de lado um quebra-mola. Fiquei bem oculto na rodovia. Mas graças a Deus... Deus que guarda. Deus que guarda. Graças a Deus passou um casal, eu consegui levantar os braços, sinalizar, me ajudaram a sair debaixo da moto. Mas nesse dia machuquei pouco, foi só umas 2 unhas arrancadas e o pé arrancou um pedacinho só, mas deu para continuar a viagem. 7 vidas igual gato, né? 7 vidas. O senhor acredita que tem mais quantas aí? Não, acredito que tem mais muitas ainda. Mas essa que juntar motoclube com carreira militar já deve ter perdido algumas vidas aí. Muitas. Mas esse eu acho que foi o maior perrengue, porque você fica sem o que fazer, né? Sozinho. Por isso que eu aconselho a não viajar sozinho. Viajar sempre, principalmente à noite, você viajar sempre com um companheiro. Porque você não sabe o que vai acontecer. Igual nessa lá, eu tive uma fatalidade, passando no quebra-mola, perdi o controle da moto, a hora que eu olhei pra frente, tava chegando no outro quebra-mola. Eu falei, opa, acabou. Aí é chão. Meu Deus. Vamos caminhar agora. O pessoal pode participar aí no 3851-3020. Viagens e experiências. Eu vou dar os nomes aqui e você fala um cadinho de cada uma dessas viagens. Santa Catarina, Moto Week, capital é Brasília? Brasília. São Tomé das Letras. Mas só não fez uso de chá de cogumelo lá não, né? Não. Lá não. Lá não? Lá não, mas lá, inclusive lá é um lugar muito bacana. Um lugar místico, um lugar top. Foi no show do Ventania? Fui. Eu tive o prazer de chegar lá e ele tava fazendo show. Guarapari. Então, olha, Santa Catarina, vamos focar nessas, né? Moto Week capital, São Tomé das Letras e Guarapari. Santa Catarina nós resolvemos... Não, havia sim uma programação, mas eu não ia participar. Aí eu resolvi de última hora, falei, não vou. Aí fomos. Nós conhecemos muito lugar bacana. É um trajeto que eu aconselho todo mundo aí. Você foi ali mais Balneário? Nós passamos por Balneário. Nós passamos São Paulo, passamos no Paraná, né? Balneário e chegamos no Rio do Rastro. Onde fica a Serra do Corvo? Não, em Urubici. Urubici. Bom Jardim é o Rio do Rastro, Urubici, a Serra do Corvo Branco. Aí nós fizemos o Rio do Rastro, o Corvo Branco. São 2 lugares que eu aconselho a ir. Muita neblina naquela serra ali? Tem muita neblina, muito bonita a paisagem. São muita serra, muita curva. Fizemos o Rastro da Serpente. O Rastro da Serpente é... Só curva sinuosa? Só curva sinuosa. São, se eu não me engano, 200 e... Não sei se é 230 quilômetros. Seria um vale de curvas sinuosas? Não, desses 230 quilômetros tem mais de 1.200 curvas. Aí você calcula, você sai de uma, entra na outra, é curva o tempo inteiro. Então, é muita curva. Nós chegamos na metade do percurso, eu falei assim, acabou? Não, tá na metade. Eu falei, senhora da Badia. Então vamos. Mas é muita curva. E eu aconselho todo mundo que tiver condição de ir, porque são lugares
maravilhosos. Você passa ali no balneário, você vê o mar, é muito bonito. Nós atravessamos uma balsa, deparamos com um navio. Eu nunca tinha visto um navio daquele tamanho. Nunca nem imaginava o tamanho que é um navio. Aquele de carga? De carga. Você olhava para cima, você viu os contêineres, parecia de brinquedo, de tão grande que o navio era. Então, o Corvo Branco, você chega lá, dá medo. Você dá medo de descer. Mas são lugares maravilhosos, que eu aconselho todo mundo que tiver condição, vai. E o Moto Week Capital lá de Brasília, foi bacana? Como que foi essa experiência? Moto Week muita gente não gosta. Eu, particularmente, adorei. Como que funciona? Qual que é a dinâmica? Explica aí como que é esse evento. Lá, tem, ou você acampa, ou você fica em hotel lá próximo, mas nós fomos, acampamos. Lá você consegue assistir um show montado na sua moto. Você fica sentado na sua moto assistindo um show. Então lá, questão de preços, não achei caro, até porque esses lugares é sempre mais caro um pouquinho, mas você não é coisa exagerada. E você conhece todo tipo de gente. Lá público de 60, 70 mil pessoas por dia no evento. E as bandas são locais, internacionais? Como funciona? As bandas são variadas. Esse ano, por exemplo, tem muita banda internacional. Inclusive, nós vamos no show do Nazaré. Nazaré. Então, é muito bom. Eu achei muito bacana, eu gostei. O pessoal muito acolhedor. As rodovias para lá são tudo rodovia boa, dá para você andar. Minas é mais complicado, mas você saiu de Minas... O problema é só as rodovias mineiras, né? Só as rodovias mineiras. Você saiu de Minas, o resto vira um tapete. Esses dias eu fui em Goiânia, o problema foi só ali, Badia dos Dourados, Coromandel. Não sei porque de Davinópolis pra frente a rodovia é boa, acho que é porque trocou o estado. Minas é triste. Ali, quando nós voltamos de Santa Catarina, por exemplo, nós passamos por Uberaba, até chegar em Uberaba um tapete. De Uberaba pra cá, um caos. 5 quilômetros para chegar no pedágio perto de Uberaba, um tapete. 5 quilômetros depois, um tapete. E o resto, só buraco. Tem que convidar o Romeu Zema para fazer uma viagem de moto. E depois acho que ele vai querer mudar alguma coisinha nas rodovias. Eu acho que ele não anima, não. O pessoal pediu para eu te perguntar aqui o seguinte. Quando vocês foram lá em São Tomé das Letras, se o senhor chegou a avistar OVNIs, foi abduzido, viu algum extraterrestre, como que foi esse Paranauê lá em São Tomé das Letras? Não, não chegamos a ver não, mas São Tomé das Letras eu vou contar, é um local místico, muito bonito, pra você chegar, eu acho engraçado São Tomé tem muito ambulante, muita coisa, mas ninguém te aborrece, ninguém te amola. Lá é um lugar tranquilo e bonito. Você olha aquelas casas todas feitas de pedra, o calçamento das ruas tudo de pedra, uma coisa bem rústica, mas bem acolhedora o pessoal lá. A população em si lá é acolhedora. Eu ia te fazer uma pergunta sobre como que é a experiência de pilotar na chuva. Só que aí, como as viagens estão aqui, né? Santa Catarina, Moto Week Capital, São Tomé das Letras, você havia comentado comigo em off que na sua ida a Guarapari, o pessoal costuma chamar Guarapari de Guarapatos, porque se quiser esconder do povo de Patos de Minas é só ir para Guarapari, e você havia me dito que, como que foi? Você foi ou voltou só debaixo de chuva? Conta essa história para nós. Na volta, nós saímos de lá debaixo de chuva e fomos parar em Patos debaixo de chuva. Foram 930 quilômetros de chuva. 930 km de chuva. De chuva. Acidentes, muitos acidentes na época, e muitas fatalidades. Ali quase chegando em
Em Guarapari tem muita serra e teve muito acidente. Em Belo Horizonte, na região metropolitana ali, muito acidente com chuva, chegando em BH. E com chuva é muito complicado, porque a viseira embaça, você não consegue enxergar, você abre a viseira, você não consegue ficar com ela aberta, você fecha ela, você não enxerga. Mas é uma experiência única também. Eu não importo muito com chuva, não. Se eu sair e ela me pegar da estrada, a viagem continua. Faz parte do roteiro, faz parte de você fazer parte da natureza. Essa conexão com a natureza aí. Isso. De todas essas viagens, acredito que aqui você citou a questão de outros estados, né? Mas com certeza existem também viagens incríveis, regionais. E seja regional ou interestadual, qual viagem mais te marcou emocionalmente? Essa entrou pra história. Se for pra mim citar uma viagem só, a que tá no meu coração aqui é a viagem pra... Eu acho pra Brasília. Brasília foi uma viagem... Motoweek? Motoweek. Foi uma viagem muito agradável, muito tranquila. Trânsito bacana, pessoal acolhedor. Nós viajamos tranquilo, nós fomos num dia e voltamos no outro, mas fomos bem tranquilos, aproveitamos bastante lá. Lá não tem confusão, todo mundo respeita todo mundo. É um pessoal ordeiro. Então eu acho que Brasília foi um lugar bem bacana, bem marcante. E assim, ser presidente de um motoclube às vezes faz com que você faça coisas que você não queria, mas deveria, haja vista que é a posição de um líder, né? Alguma vez você já precisou expulsar alguém? Não, expulsar não se houve a necessidade. Já teve vezes de pessoa ter comportamento que não deveria ter tido. Existem punições assim que não, você vai ter uma punição aqui. Existem, tanto existe prêmio como existe punição. Se a pessoa faz uma coisa boa, ela é premiada por aquilo, né? Ela recebe uma medalha de mérito por aquilo. Agora, se a pessoa comete uma transgressão, ela tem que ser punida também, porque se ela não for punida, acaba virando bagunça. Então houve-se caso de pessoa que foi contra a honra do motoclube, por exemplo. Aí houve-se a necessidade de uma punição. Mas nessa necessidade de punição, há-se uma comissão, faz-se o julgamento, depois aplica-se a pena. A pessoa tem o direito à defesa delas, se ela quiser se defender. Há direito de ampla defesa. Há todo um processo para isso. Mas houve-se a necessidade de uma suspensão. Mas nessa suspensão, o membro achou por bem sair. Ele não quis passar por esse tratamento. Porque ele achou que a conduta dele não condizia com a suspensão, com a punição que ela havia tomado. No entanto, mais irmãos do motoclube chegaram a essa conclusão, com o julgamento. Houve-se uma unanimidade. Só ele que não achou que estava errado. Mas houve-se uma unanimidade pela punição. Mas com essa punição ele resolveu afastar. E com isso ele foi desligado do motoclube. Mas essa questão tem punição, sim. Da mesma maneira que você reconhece um ato bom, você tem que punir uma pessoa que errou. Porque senão acaba virando bagunça, acaba virando um costume. E isso não se deve. Porque se você prega coisas boas, você não deve aceitar uma coisa ruim. Não pode haver conivência. Não. E assim, hoje, ao seu ver, o que mais ameaça a essência dos motoclubes? Quando você olha para o motoclube e vê que começaram a permitir isso, aquilo outro,
por sua experiência, você fala, poxa, eu sei que isso vai dar errado lá na frente. Vocês estão se desvirtuando da essência devida. Eu acho que quando começa a se tratar um membro de uma maneira, outro membro de outro, quando não há o mesmo nivelamento, ou quando um membro começa a ter um comportamento negativo e isso é conivente com a administração do motoclube, eles são coniventes com aquele comportamento negativo, isso aí leva a outros membros ter o comportamento negativo. Isso está fadado a acabar. Porque se você não tiver uma disciplina, não tiver uma regra, não tiver como se diz, parâmetro ali a ser seguido. Parâmetro a ser seguido, você não consegue manter o motoclube de pé. Acaba que na condição de presidente você tem que conhecer as leis internas, o estatuto e ser o guardião das mesmas, né? Não é que às vezes você é chato porque tá brigando com a galera, é porque você precisa fazer com que se mantenha. Você tem que fazer se cumprir o estatuto. Então todas as regras, todas as punições, todas as faltas disciplinares, a maneira de se conduzir um veículo na rodovia, a maneira de você se portar no evento, tá tudo no estatuto. O membro, quando ele entra, antes de ele falar que quer fazer parte do motoclube, ele lê o estatuto. Ele lê o estatuto, se ele concordar com o estatuto, aí ele vai ser analisado para poder entrar. Ou ele vai entrar para o motoclube. A concordância com o estatuto é a base para entrada. Se a pessoa transgredir a lei do estatuto amanhã, ela só vai ser lembrada. Lembra que você concordou com isso, aquilo outro, quando entrou. Porque ele, antes dele entrar, ele tem que saber o que vai ser o comportamento dele. Então, o não cumprimento do estatuto é o que está fadado à extinção do motoclube. O não cumprimento. Ou então, quando o motoclube passa a visar o lucro, passa a visar a quantidade onerária em vez da qualidade dos membros. Então, aí, essa parte, ele perde a essência. E aí há um distanciamento do princípio a qual ele devia seguir. Correto. Há pouco já estamos caminhando para o fim, há pouco você fez menção de um acidente que sofreu na estrada e machucou o pé e passou a noite ali à deriva, né? Agora, na questão de falecimento, vocês já perderam algum irmão na estrada? Tomara que não, né? E como que o grupo lida com isso? Não, na estrada a gente, graças a Deus, nunca... Então, em sentido de viagem, não. Estava no comboio, aconteceu um acidente e que nunca aconteça. Aconteceu de perdermos conhecidos, amigos de outros motoclubes em acidentes na estrada. Mas nós tivemos 2 perdas de 2 membros do motoclube que, por uma fatalidade, nos deixaram. E isso afetou bastante a estrutura do motoclube na época. Eram membros queridos, irmãos valorosos. Queridos, e abalou-se bem o motoclube. Até hoje. Caso você queira mencionar o nome, ser uma homenagem a eles, às famílias, né? Nós tivemos o Leonardo, que era o sargento de armas do motoclube. Uma pessoa exemplar, 100% correto. Uma pessoa que deixa saudade. Uma pessoa que até hoje a gente se espelha nele, na índole, no caráter dele. Então, foi uma perda muito grande, foi um choque, um baque pro motoclube. Nós tivemos o Marco Aurélio. O Marco Aurélio era uma pessoa do coração do tamanho do mundo.
tudo que você precisava, o Marco Aurélio estava ali pronto. Então, foi-se uma perda muito grande. Essas duas pessoas, elas deixaram saudade e deixaram os ensinamentos deles, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter me permitido conhecê-los, permitir ter feito parte da vida deles e ter tido algum exemplo deles para ficar, para a gente demonstrar para outras pessoas. Eles deixaram um legado bacana. Então fica aí o carinho, né, do Motoclube Road Warriors na pessoa do presidente Kleber Moreira, por esses membros tão queridos que se foram. Mas deu uma pesada no clima, a gente vai terminar falando de coisa boa. Do seu lado esquerdo do peito aí, o lado do coração, né, tem aquilo que é chamado dentro de um motoclube de medalhas de conquista. São 5, né? O senhor poderia contar para nós a história destas 5 medalhas de conquista, o que cada uma significa? Essas medalhas de conquista, na verdade, são locais que você visita, que você vai e aí você passa a ter direito de usá-las no colete. No colete eu posso usar, no nosso estatuto, a gente pode usar 10 medalhas de conquista. Mas são locais que você vai. Não local que você não é, eu achei essa aqui bonitinha, eu vou pregar ela no colete. Não, tem que ser local que você comprova que você esteve lá, que você foi, que você participou. Aí você tem o direito de pregar ela. Não é só algo posto, tem uma história aí. Se eu te perguntar, por exemplo, aí, ó, Serpente 250, conta a história pra nós. Esse é o Rasta Serpente. Esse é o que eu te falei, que tem 240, 260 quilômetros a rodovia e mais de 1.200 curvas. Se você fizer essa rodovia, você tem o direito de pregar essa medalha. Sobreviveu às curvas. Sobreviveu às curvas. Nós temos a cabeça da Anta, um local bacana, uma estradinha só serra. Muito bacana o lugar. Temos a Estrada da Graciosa, que é um local de natureza lindo, lindo. Uma experiência única. Corvo Branco, e eu cheguei lá, eu fiquei com medo. Eu olhei e falei assim, olha... Seria o Birici? Birici. Corvo Branco. Lá eu cheguei e fiquei com medo. Falei, não vou descer nesse trem não. Porque dá medo a hora que você chega, mas é um lugar top, bacana. É muita montanha, muita serra. O Rio do Rastro nem se fala. É só serra em cima de serra. E o Rio do Rastro tem uma coisa interessante lá. Eu encostei lá no beiral, tava sol. De repente subiu a neblina. Choveu. A chuva foi embora, a neblina sumiu. Apareceu um frio lascado. Depois deu sol de novo. Lá passa as 4 estações do ano. Lá é qual estado? Lá é Santa Catarina. Santa Catarina. Lá passa as 4 estações do ano num dia só. Não teve uma vez que eu fui em Santa Catarina, só que de avião, que eu não posei ali no aeroporto de Navegantes debaixo de chuva. E é igual você falou, lá todas as estações climáticas do um dia só. Um dia só. E à noite, frio. Gelado. Fim da tarde, praia. De noite, frio. Neblina e chuva, tudo junto e misturado. Mas é uma experiência única, é uma coisa bem bonita. A gente falou cabeça da anta, falou da serpente, falou do Corvo Branco, falamos? Falamos. Graciosa, ficou faltando uma, não? Não. Falamos também que é a Serra do Rio do Rastro, não é isso? Serra do Rio do Rastro. Show de bola. E aqui, se você pudesse, pra gente caminhar pro fim, resumir o motoclube em uma frase, qual seria? O que é o Road Warriors pra você?
Eu acho que seria sem esforço não há vitória. Então, todo sonho que você tem, se você não se esforçar para ter essa meta, você não vai conseguir conquistá-la. Então, sem esforço, você não tem vitória. Seria isso, porque tudo que você for fazer na vida, que seja, eu quero entrar pro motoclube, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar uma moto maior, mas se você não abdicar de alguma coisa que tá te puxando para trás para poder fazer uma coisa boa ou uma coisa que te leva para frente, você não vai conquistar nunca. Então, às vezes, algum vício, alguma coisa que está te puxando para trás, deve ser cortado. Porque se você não cortar, você não vai conseguir nada. O motoclube é mais ou menos isso. Para você entrar, às vezes uma coisa que você está fazendo negativa, você vai ter que abdicar. Porque lá você vai ter que ter um comportamento. E às vezes a pessoa chega lá e... Não, eu não quero abandonar aquele comportamento. É onde a pessoa não continua no motoclube. Ao contrário do que muitos pensam, de que de tempo em tempo eu vou pegar a minha moto, vou juntar com a turma e vou fazer uma viagem bacana. Motoclube não é só viajar. Viajar é a base, né? Porém, o motoclube ele continua no dia a dia do membro. O motoclube ele continua a família, é o seu comportamento, porque você usar o nome do motoclube, usar o colete do motoclube, às vezes uma camiseta do motoclube, você não está carregando a sua identidade. Eles não falam, fulano fez isso, ou ciclano fez isso. Não. Aquele cara do motoclube lá fez isso. Aquele cara do motoclube fez aquilo. Então você está carregando todo mundo nas costas. Então você tem que ter um comportamento exemplar. Por quê? Porque você não está cuidando só de você. Igual eu geralmente eu puxo o comboio. Eu sou responsável pela vida de 5, 3, 10, 20 para trás. Então se eu fizer uma ultrapassagem em local que não deve, eu estou colocando em risco a segurança de todo mundo. Então é isso. Você tem que se dedicar. É mais do que só andar de moto, é filosofia de vida. É mais do que só andar de moto. Que prazerão ter estado com você, um grande amigo, um grande irmão. Muitíssimo obrigado, nosso amigo Kleber Moreira. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando um pouquinho para o pessoal o que é o nosso motoclube. Se alguém se interessar, pode... Passa aí todos os contatos para nós, como que o pessoal acha vocês? É e-mail, WhatsApp, ligação, Nós temos o Insta? Instagram, roadwarriors.com. Como que escreve para ficar mais fácil para aquele que está ouvindo só no rádio? É ROADWARRIOS. Road Warriors. Repete aí mais uma vez, por gentileza. ROADWARRIOS. Então entre em contato com eles, fala, olha, dá um feedback aí da entrevista, fala, eu tava na entrevista, Então, acompanhei. bacana, segue a gente lá que vocês vão acompanhar um pouco dessas viagens que a gente fez, E todas essas Nossa viagens aí vida. dá pra ver, né? As viagens que o senhor elencou aí, dá pra tá tudo registrado. postado no Instagram. Tem o WhatsApp também? Não, o WhatsApp nós não temos no momento. Então, só o pelo canal principal é o Instagram. Então, repetindo pro pessoal, o @ deles no Instagram é Road Warriors, que é ROADWA, 2 R's, né? RRIORS. Então, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela prestatividade, por ter atendido ao nosso convite, por ter estado aqui conosco. Um abração para você e para toda a equipe. Despede do pessoal aí. Nós que agradecemos. Uma boa tarde a todos. Tamo junto e misturado.